Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. E abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, 20 de novembro de 1900. Devendo viver do coração de Jesus, ele lhe dá regras para aprender um viver mais perfeito. Encontrando-me fora de mim mesma, meu adorável Jesus continua a fazer-me ver meu coração no seu, mas tão transformado que não reconheço mais qual é o meu e qual é o de Jesus. Ele se conformou perfeitamente com o seu, imprimiu-lhe todas as insígnias da paixão, fazendo-me entender que seu coração, desde que foi concebido com estas insígnias da paixão. Tanto que o que sofreu no último de sua vida foi um transbordamento do que seu coração havia sofrido continuamente. Pareceu-me vê-los como um assim o outro. Parecia-me ver o meu amado Jesus ocupado em preparar o lugar onde devia pôr o coração, perfumando-o e adornando-o com tantas flores diversas. E enquanto isso fazia, me disse: Amada minha, devendo viver do meu coração, te convém empreender um modo de viver mais perfeito. Por isso, quero de ti, primeiro, uniformidade perfeita à minha vontade, porque jamais poderá amar-me perfeitamente até que me ames com a minha mesma vontade. Melhor te digo que, amando-me com a minha mesma vontade, chegarás a amar-me a mim e ao próximo com o meu mesmo modo de amar. Segundo, a humildade. Humildade profunda, pondo-te diante de mim e das criaturas como a última de todas. Terceiro, pureza em tudo, porque qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração, e este fica manchado. Por isso quero que a pureza seja como o orvalho sobre as flores ao despontar do sol, no qual se refletem os raios. Transmuta essas pequenas gotas como em tantas pérolas preciosas, que encantam as pessoas. Assim, todas suas obras, pensamentos e palavras, batidas e afetos, desejos e inclinações, se adornadas pelo orvalho celestial da pureza, tecerá um doce encanto, não só aos olhos humanos, mas a todo o empírio. Quarto, a obediência unida com minha vontade. Porque se esta virtude se refere aos superiores que te dei na terra, minha vontade é a obediência que se refere a mim diretamente. Tanto que se pode dizer que a uma e a outra, ambas são virtudes de obediência, com esta única diferença, que uma se refere a Deus e a outra se refere aos homens. As duas têm o mesmo valor e não podem estar uma sem a outra, pelo que as duas as deve amar da mesma forma. Depois acrescentou: Deves saber que de agora em diante viverás com meu coração, e deves entendê-lo a modo de meu coração, para encontrar em ti minhas complacências. Por isso te recomendo, porque não é mais teu coração, senão meu coração. Ai, que maravilha! Que tudo, né? Jesus ali colocar o próprio coração dele no da Luísa. Nossa, é o nosso sonho, meu Deus do céu, ter um coração de Jesus dentro, batendo dentro do nosso. E o que ele vai dizer para ela? Que ela, para poder viver como ele, é necessário ter esse coração.
Porque assim, é necessário a perfeição, né? É necessário a perfeição é o quê? A perfeição é a santidade mesmo, a perfeição é chegar a ali o mais próximo de Deus possível, o quanto é possível a criatura. Foi para isso que ele nos fez, a semelhança dele, a perfeição dele. Mas que para que haja esse modo de viver perfeitamente, para que o coração dele realmente possa habitar dentro do nosso, no lugar do nosso, essas quatro condições que ele vai colocando aqui, que é a uniformidade perfeita com a vontade dele, ter essa uniformização, ou seja, ser uma única vontade, não pode haver a vontade de Deus e a vontade humana, tem que ser uma única vontade. Então, essa vontade humana que ela se uniformiza, ou seja, ela se torna a vontade de Deus de forma perfeita. Essa humildade profunda, se colocando como última, não só abaixo de Deus, mas também abaixo das outras criaturas. Porque é a forma que ele foi o exemplo de humildade. Então, essa uniformidade, a humildade, a pureza em tudo, ter pureza, e a pureza, ele olha para dentro do nosso interior. Então, se ele vê no nosso coração que está manchado por interesses, significa que não há pureza ali. Então, a pureza ali é meio que o contrário da intenção, de intenções, de intenções próprias, de intenções egoístas. Então, a pureza ela é desnudada, né? Como se ela fosse limpa de todo qualquer tipo de interesse pessoal e humano. Então, é importante entender isso. E o outro é a obediência, essa obediência que vai desde a obediência a Deus, também a obediência aos homens, sabe? Aquelas pessoas que estão superior, ao qual a gente está submetido, ao qual a gente deve a obediência, seja ela sacerdote, esposo, esposa, pai, mãe, pessoas, né, chefe, coordenador de algum movimento pastoral. Então, pessoas que estão relacionadas que têm um nível de hierarquia, a, a gente precisa ter essa relação de obediência, realmente os superiores como um todo. E ele fala, não só os superiores da terra, mas também obediente à vontade de Deus, ser totalmente. Então, quando fala de obediência, a gente já entende logo que a obediência à vontade de Deus, ela é em primeiro lugar, porque é Deus em primeiro lugar em tudo. Mas muitas vezes a gente é muito resistente a obedecer às pessoas da terra, aos superiores da terra. Porque, principalmente no relacionamento familiar, matrimonial, aquela entendimento da igualdade, então um quer submeter ao outro, mas a gente entende que existe um nível hierárquico mesmo no matrimônio, existe ali uma hierarquia, o homem não é superior à mulher em relação a como sendo uma alma diante de Deus, mas dentro da condição humana do qual foi colocado o esposo, ele tem ali uma superioridade porque ele é a cabeça, e a esposa ali é o cuidado, é o coração. Então, fazendo analogia com o corpo, o homem é a cabeça, a mulher é o coração da casa, do casamento, da família. Então, existe ali, o coração precisa estar submetido à cabeça, porque se um coração, ele não tem, um coração ele é meio sem razão, ele é muito emoção. E aí a cabeça precisa direcionar, precisa ter ali o discernimento para dar a direção correta no que fazer, quando fazer, como fazer. Então tem essa relação que é interessante da gente observar. E aí ele vai continuar dizendo para ela, deve saber que de agora em diante viverás com o meu coração. Então ela passou, ele fez ali a troca e ela passou a viver com o coração dele. E para viver dessa forma, ela tinha que encontrar as complacências dele. Então, ou seja, o que ele pensava, o que ele sentia, como ele agia, ela devia ali estar ter esse eco, como foi falado ontem, ter esse eco. Então, ter o coração de Jesus dentro, batendo ali no lugar do coração humano, ele vai fazer esse eco, vai ter essa ressonância, com tudo relacionado à vontade de Deus. No outro trecho, 22 de novembro de 1900, Jesus coloca-se no lugar do coração de Luísa. Diz-lhe o alimento que quer dela. Então, no primeiro trecho, ele vai falar ali que ela deve viver do coração de Jesus. E ele vai dar as regras como que ela vai viver do coração de Jesus.
Nesse primeiro trecho, ele fala que ela deve ver do coração dele e as regras para isso. Agora, ele mesmo vai se colocar no lugar do coração dela. E aí ele vai dizer que tipo de alimento que ele quer. Continua a fazer-se ver, meu adorável Jesus. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, via-o dentro de mim e os dois corações tão fundidos que pareciam um. E o meu docíssimo Jesus disse-me: Hoje decidi dar-te em lugar do coração a mim mesmo. Então, primeiro ele dá o coração dele, depois ele dá-se por inteiro. Olha que coisa, meu Deus. Naquele momento, eu vi que Jesus tomava lugar naquele ponto onde está o coração, e de dentro de Jesus recebia a respiração e sentia o batimento do coração. Como me sentia feliz vivendo desta maneira. Depois disto, acrescentou: Tendo eu tomado o lugar do coração, convém-te ter um alimento sempre preparado para me nutrir. O alimento será meu querer, e tudo o que te mortificarás e do que te privarás por meu amor. Mas quem pode dizer tudo o que em meu interior passou entre Jesus e eu? Creio que é melhor calar-me. De outra maneira, sinto como se o estragasse com a minha língua não adestrada para falar de graças tão grandes que o Senhor fez à minha alma. Não me resta outra coisa que agradecer ao Senhor que tem consideração de uma alma tão miserável e pecadora. Então, olha que graça, ela reconhecendo aqui que ela e ninguém merece, mas que o próprio Jesus vir, ele passar a habitar dentro da alma é todo o desejo do nosso coração, meu Deus. E é o plano de Deus, porque ele nos fez para isso. Ele nos criou exatamente para que nós fôssemos esse espaço dele morar por completo, e não apenas transplantar o coração, ali colocar dentro da alma o coração, os sentimentos, as atitudes, a forma como Jesus é, opera, como ele age, como ele pensa. Não é só transporta, mas ele mesmo todo inteiro vivendo, passando a viver dentro da alma, a partir de dentro de uma alma. Imagina, é uma graça muito grande. E humanamente isso é impossível de pensar que um Deus ele se muda para dentro, ele vem de mudança, de malicuia para dentro da alma e passa a residir ali de forma permanente, morar, se estabelece o seu trono ali, senta no coração do ser humano, senta ali no coração do humano. O coração do ser humano é o trono de Deus, onde ele senta para reinar com cetro de ouro, não com cetro de ferro, mas um cetro de ouro, e passa a governar essa alma. Meu Deus, isso é muito grande, isso é maravilhoso também. Saber que isso é possível, saber que isso não é algo que vai acontecer só depois que a gente chegar lá no céu, que isso já é possível aqui, já na terra. E que mesmo que para muita gente é estranho, porque é estranho porque falta o conhecimento, mas para nós que estamos acessando esses conteúdos, isso vai se tornando tão palpável, tão real, porque só basta que quando a gente faz a consagração da nossa vontade, todos os dias a gente tem a disposição de entregar, a cada momento mesmo a nossa vontade está à disposição de Deus, e Ele passa realmente a assumir a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas palavras, como foi falado, Ele assume-nos como sendo Ele, nós, como se nós fôssemos Ele em nós fazendo as coisas, tudo, repetindo seus atos e criando novos atos a partir de dentro de uma alma humana, dentro de uma criatura humana, dentro de uma pessoa humana que é criatura. Então é algo tão inconcebível humanamente que realmente é necessário a gente ser como criança, se esvaziar totalmente e abrir mão dos conceitos de que Deus está distante e que a gente é inacessível, inalcançável, porque ele é um ser espiritual eterno e nós somos seres, embora também somos espirituais, mas somos limitados, somos criatura, ele é o criador, e a gente vai convivendo nessa realidade dessa distância, mas aí ele traz essas informações, essas revelações, são desabafos do coração dele, abrindo os segredos dele, e dizendo para nós abertamente que nós fomos criados para sermos esse espaço da vida dele, que ele quer que isso aconteça, não apenas depois, quando nós formos para a eternidade, para o céu, quando a nossa vida aqui na terra findar, mas já aqui ele quer estabelecer esse trono, esse reinado, esse governo, já aqui nesse tempo, na nossa alma, e a gente está entendendo isso, a gente se dobra, a gente se ajoelha diante dessa verdade, se dobra, se rende, esse se render, se entregar, confiar no que ele está fazendo, e ele está fazendo, e partilhar. Nós recebemos um convite, uma convocação, na verdade, para
para abrirmos, para partilharmos a nossa vida, ou melhor, a vida de Jesus, aquilo que Jesus está fazendo dentro da nossa alma, no nosso grupo de partilha, no nosso grupo de estudo e de partilha. E é importante, hoje já apareceu vários frutos dessa convocação de Jesus, porque Ele quer, porque não é a nossa vida, mas é a vida dele que está acontecendo dentro de nós, o que Ele está trabalhando dentro de nós, abrirmos a nossa boca e expressar, inclusive para nós até mesmo entendermos melhor o processo, entendermos melhor como que essa vida está se dando, está se desenvolvendo. Então, é importante falar. Se o verbo está morando dentro de nós, como que nós vamos ficar calados e não falar? Então, isso é muito importante. Então, Senhor, que seja uma vida realmente divina mesmo, a sua vida divina é sendo dentro da nossa vida humana, se dando dentro da nossa vida humana, mas com toda a liberdade, Senhor, que o Senhor tenha toda a liberdade de viver, de agir, de fazer, desfazer, de ser dentro de nós aquilo que o Senhor quer. Amém, Fiat.